Olá, um muito bom dia na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta aqui, hoje dia 31 de dezembro de 2024, último dia do ano. Estamos chegando aí já para iniciar o ano de 2025 e queremos terminar esse ano na presença de Deus. E eu convido você a estar numa igreja, né? Normalmente a maioria das igrejas fazem um culto chamado Virada do Ano, e eu convido você a estar aí na igreja, na sua igreja, compartilhando com os irmãos desse momento tão importante, né? E vamos estar na igreja hoje à noite também, cultuando a Deus e fazendo essa passagem de ano maravilhosa, que é mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Continuando a nossa meditação na Palavra de Deus, estamos meditando na carta escrita aos Hebreus, uma carta que foi escrita para orientar os judeus cristãos que estavam querendo voltar às práticas do judaísmo antes de Cristo. E essa carta, então, ela foi escrita para mostrar para esses judeus cristãos que o sacrifício de Cristo, que a obra de Cristo é superior aos sacrifícios do Antigo Testamento, e que não faria nenhum sentido eles continuarem a sacrificar animais no templo, não faria nenhum sentido eles continuarem no templo esperando, achando que estão servindo a Deus, porque não estavam mais. A partir de Cristo, eles não servem mais a Deus no templo com sacrifícios. Agora Cristo é muito maior e Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E o verso 27 e 28 do capítulo 9 diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. E esse texto vai nos mostrar aqui, em breves palavras, muito rapidamente, né? Ele mostra para nós aqui, a primeira coisa, a realidade da morte. Tá? Ele já entra, ele mostra essa realidade da morte. E a realidade da morte não é só morrer, ela vem com juízo, vem um juízo divino depois. Tá? Então a morte é uma realidade, as pessoas aceitem ou não, mas o problema não é só a morte, o problema é o juízo que vem depois. Esse texto então vai mostrar para nós sobre a eficácia do sacrifício de Cristo, né? Esse juízo divino pode ser impedido, pode ser neutralizado na nossa vida, uma vez que o sacrifício de Cristo atende às expectativas divinas com respeito ao ser humano. O sacrifício de Cristo, ele perdoa o pecado. E o escritor está mostrando para os judeus que o sacrifício de Jesus era suficiente para perdoar os pecados deles. Esse texto, o escritor também ele vai orientar os irmãos falando sobre a segunda vinda de Cristo, que é um fato, né? A segunda vinda de Cristo não é algo que será que vai acontecer ou não, mas é quando vai acontecer. A questão não é se ou a questão é quando. A segunda vinda de Cristo é uma realidade e por isso as pessoas devem estar preparadas para isso. Ele também vai, nesse texto, mostra para os cristãos sobre a eleição divina. O texto não diz que ele tirou o pecado de todos, mas o pecado de muitos. Jesus morreu por causa dessas pessoas que o aceitaram como Salvador. Então nós vemos aqui que Deus ele tem planos específicos com pessoas e quem sabe você é uma dessas pessoas. E ele mostra também, nesse texto ele sugere também aqui a perseverança dos santos, né? Uma pessoa que realmente é um eleito de Deus, é um escolhido de Deus para servir a Jesus Cristo, uma das características dele é buscar uma vida justa e viver uma vida de forma adequada. Esse era o ponto aqui que o escritor estava procurando mostrar ali para os irmãos. Isso leva, então, a gente uma reflexão para a nossa vida. E a primeira reflexão é
refletir sobre a brevidade da vida, né? O que é uma vida longa para você? Né? 80 anos? 100? 200? 1000? Né? Quando comparada com a eternidade, a vida é muito breve. E a questão que nós precisamos refletir, nós passamos um tempo aqui nessa terra nos preparando para uma vida eterna, né? E que vida eterna é essa? Então, reflita sobre a brevidade da vida. Não vale a pena, às vezes, alguns atritos, conflitos, desgastes que você tem com pessoas para manter o quê? Né? Por quanto tempo? Segundo ponto que nos leva a refletir aqui é que se você é um cristão e se você está na casa de Deus, descanse na obra consumada de Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente para perdoar todos os seus pecados. Isso não significa que eu não vou pecar, isso não significa que eu não vou errar. O que o texto sugere é que descanse na obra de Cristo. É a obra de Cristo quem te perdoou e quem te garantiu a entrada no céu. Não é as suas obras, tá? Não é o que você faz ou deixa de fazer. O que eu faço, né, ou o que eu deixo de fazer, vem na nossa terceira aplicação, que é vigilância, né, e expectativa. E o que significa essa vigilância e expectativa da segunda vinda de Cristo? Significa que o que eu tenho que fazer é buscar uma vida de santificação. E o que é buscar uma vida de santificação, pastor? Uma vida de santificação, santificação já fala que é um processo. Você não se torna uma santidade de uma hora para outra. Quando aceitamos Jesus como Salvador, nós estamos numa posição de santo. Então, se Jesus vier naquele momento, certamente nós vamos para o céu. Mas enquanto nós vivemos nessa vida, existe um outro processo chamado de santificação, em que dia após dia, o Espírito Santo vai nos auxiliando na nossa maneira de viver, de falar, de conviver com as pessoas, na nossa ética de trabalho, de família, enfim, em sociedade. A cada dia eu preciso melhorar a minha vida, eu preciso melhorar a minha conduta, eu preciso melhorar os meus relacionamentos, eu preciso a cada dia. A santificação nada mais é do que o processo de ir me transformando na imagem de Cristo. Tá? E é isso que um cristão eleito por Deus, é isso que um cristão que confia na obra de Cristo vai fazer, ele vai querer se parecer com Cristo. Diante desses princípios, dessa aplicação, né, o evangelismo e testemunho é muito importante. Por quê? Porque a realidade do juízo divino vai ocorrer, independentemente se a pessoa acredite ou não. Isso não é uma questão. A questão aqui não é se você acredita no inferno ou se você acredita no céu ou não. Essa não é a questão. A questão é que vai acontecer. O juízo divino vai acontecer. E por isso, diante dessa possibilidade, diante desse fato, né, que vai ocorrer, nós cristãos sabemos que o juízo divino será terrível, porque esse juízo divino é para condenar as pessoas e lançá-las no inferno para toda a eternidade. E o evangelismo, ele vem exatamente com essa missão: mostrar para as pessoas que existe esperança, que elas não precisam ir para o inferno, que elas não precisam passar a eternidade no tormento eterno, que elas podem receber Jesus como Salvador. E que para isso eu preciso dar esse meu testemunho, eu preciso testemunhar tanto com a minha vida quanto com as minhas palavras. As pessoas precisam saber que existe um inferno aguardando todos que recusaram Jesus Cristo como Salvador. Essa é uma realidade. Não adianta eu falar para você: Deus te ama, Deus tem um plano para a tua vida, Deus quer somente o teu bem. Não adianta eu falar isso para uma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador da tua vida, porque enquanto ele não receber Jesus Cristo como Salvador, o que está sobre esta pessoa é a mão pesada da ira de Deus. Não é bênção de Deus que está sobre a sua vida. Então, eu não estou aqui
para você que Deus te ama acima de qualquer coisa. Deus ama os filhos dele. A partir do momento que você receber a mensagem de Deus no seu coração, você passará a gozar desse amor de Deus. Então, ter consciência da justiça de Deus, né, ajuda muito, inclusive você, cristão. Tenha consciência da justiça de Deus. Não é porque você faz parte de uma igreja, não é porque você é membro de uma igreja, não é porque você é dizimista, não é porque você coopera, não é porque você prega, não é porque você ensina que você é um salvo. Nós somos salvos pela obra de Cristo na cruz. Então, tenha consciência da justiça divina na vida do ser humano. Vai acontecer. E isso não depende de você acreditar ou não. Amém? Então fica aqui esta mensagem. É a última mensagem desse ano de 2024. E uma mensagem reflexiva sobre a sua vida, sobre o que você passou neste ano e se vale a pena mudar para o ano de 2025. Então, mude enquanto é tempo. E a mudança é: venha para Cristo enquanto há tempo. Deus te abençoe. Nos vemos na próxima oportunidade.